a grande razão por que as pessoas olham com suspeita para os estudos clássicos são as brumas. Assim começa o texto que nós vamos ler e eu vou comentar para vocês aqui, certo? A grande razão por que as pessoas evitam os estudos clássicos são as brumas. Você sabe o que é uma bruma? Bem, vamos lá, né? As névoas do tempo. Continua o texto. Então, brumas são névoas, certo? Olhando para trás, o homem de nossa época vê grandes catedrais do pensamento, como a Divina Comédia ou as Sumas medievais, e pensa: não é para mim, chegar lá é muito difícil. Então vocês imaginem, pintem na imaginação essa imagem, grandes catedrais do pensamento e as brumas, porque o passado é isso, em grande medida são brumas, são coisas que nós já não podemos enxergar, certo? Nem sequer por meio de uma via literária, da leitura de livros de história ou de romances ou da literatura mesmo da época, como a Divina Comédia. Então nós lemos a Divina Comédia e nós vemos um pedacinho da época medieval pelos olhos de Dante, mas é uma obra de ficção, mas não está simplesmente querendo relatar como era a vida naquele tempo. Nós temos muita informação, sim, sobre a época medieval, mas com isso nós conseguimos montar um pequeno cenário para ir lá e habitar, e tentar viver, ou imaginar como era viver na Idade Média. Mas o resto são brumas, névoas, né? Muita coisa está envolta em névoas, né? Milhões e milhões de pessoas que viveram nesse período chamado Idade Média e nunca serão lembradas, cuja memória não chegou até nós, certo? Nem sequer do seu nome, talvez uma lápide num pequeno cemitério de uma pequena vila da França medieval, tem um nome ali, mas é a sua história, é as suas vivências, nós não sabemos, está nas brumas da história, certo? Então, bom, essa é a situação em relação ao passado, mas nós vemos algumas coisas. O quê? As catedrais que se erguem do meio das névoas, e aí nós temos a Suma Teológica. Há ainda as catedrais, elas mesmas, as catedrais medievais ainda estão de pé, são reformadas de tempo em tempo, recebem alguma reforma para que continuem em pé, mas estão lá como monumentos arquitetônicos de uma época. Bem, mas também as obras literárias são assim. A Divina Comédia é como que uma catedral poética. As Sumas de Santo Alberto Magno, de Santo Tomás de Aquino, são catedrais do pensamento filosófico e teológico e científico. Muito bem, Mas nós vemos isso de longe, E a pessoa que recém está começando os estudos e vê essas catedrais de longe imensas, que olha aqueles 7 ou 8 volumes já bem alentados assim, que compõem a Suma Teológica apenas de Santo Tomás de Aquino e há outras sumas dele e outras obras, comentários, a Aristóteles, a Bíblia, a São Paulo, a vários livros da Bíblia. A pessoa olha aquilo e se sente intimidada. E aqui nós chegamos ao ponto, é um dos grandes motivos porque as pessoas ficam intimidadas diante dos estudos clássicos. E elas não sentem tanta intimidação em relação aos estudos modernos, atuais. Digamos assim, a ciência do dia de hoje, não, parece uma coisa mais próxima e tal, se eu precisar ir ali, quem sabe eu consiga olhar no telescópio e ver do que um cientista está falando, do que um físico está falando, ou um biólogo está falando, eu consigo ir ao telescópio e ver do que ele está falando. Isso está muito próximo de mim. Bom,
existe um lugar como uma universidade, né? Talvez seja difícil chegar numa universidade onde se estejam fazendo grandes pesquisas, mas não é impossível, né? Ou certo um laboratório de pesquisas, certo? Eu posso ir lá de alguma maneira e verificar e conversar com cientistas do nosso tempo e aí, bom, eu me sinto em casa, né? Isso aqui eu consigo talvez dar conta dessas coisas aqui, desses estudos atuais. Mas e os estudos como eram feitos na Idade Média e mais atrás ainda na história, como na Antiguidade, aquilo que nós chamamos de Antiguidade, certo? A civilização helênica, a civilização romana e outras, né? Bom, eu estou muito distante disso, por mais que me digam que, sei lá, tudo isso já foi superado, tudo que eles disseram sobre ciência já foi superado, eles viviam numa espécie de superstição, beleza, mesmo que eu acredite nisso, eu não consigo, né? Eu estendo a minha mão e não consigo chegar lá para saber. Então, existe um distanciamento, vocês percebem, tá? Dito isso, vamos continuar o texto aqui. Daí se segue uma segunda distorção visual. Ele pensa que quem escreveu essas obras que se erguem por entre as brumas do esquecimento, altivas e ainda pujantes, deve ter estudado de um modo muito diferente do atual. E isso, em linhas gerais, não é verdade. Não é verdade. Aí tem aquelas pessoas que sentem uma simpatia, que não tem uma visão, uma má visão dos antigos, dos medievais, até dos renascentistas, em alguma medida. As pessoas não têm uma má visão. Elas sentem uma simpatia, mas elas acham, ainda assim elas percebem o distanciamento. Tá? E elas traduzem, às vezes, na cabeça delas que esse distanciamento significa que eles estudavam, por exemplo, né, São Tomás de Aquino, que é um grande herói ainda do nosso tempo, né? Quem se interessa pelos estudos clássicos geralmente se interessa pela obra do Aquinati. São Tomás de Aquino deve ter estudado de um jeito muito diferente do que eu estudei na escola de hoje em dia, e é por isso que eu não consigo lê-lo. Tá? Então, há uma incompatibilidade muito grande entre mim e ele. Tá? As pessoas sentem isso, às vezes elas não verbalizam para si, mas muitas sentem isso. Por isso elas concluem, não é para mim. Vamos lá. Pois veja, Dante Alighieri e Santo Alberto Magno se sentaram numa classe. Como você, né? E muito mais paupérrima, né? Muito mais pobre a situação da classe em que eles sentavam. Na cadeira devia ser menos confortável ainda, a classe menor também menos cômoda, tá? Eles não tinham papel em abundância, não tinham um caderno, muito provavelmente não, eles escutavam o que o professor dizia e tinham que memorizar. Bom, isso é uma diferença importante, nós falamos disso volta e meia aqui, a questão da memória, mas se eles tinham algo para anotar era algo muito exíguo, pequeno, né, de pouco espaço, tá? Mas eles se sentaram numa classe como nós, como alunos, lá na sua pré-adolescência, na sua adolescência. Tá? E aprenderam a ler e escrever. Vejam só. Como você, decifrando e desenhando letra por letra, com vagar e algum tédio, provavelmente. Eles, mais tarde, exercitaram a escrita criativa, como você, que exercitaram o pensamento crítico, como você. Fizeram cálculos e medições, como você. Nada do que eles faziam você não fez. Nada mesmo. Era um cálculo. Calcularam, aprenderam a calcular. A própria aritmética ou a própria matemática, num sentido mais amplo, era muito menos desenvolvida do que hoje.
né, nesse sentido do cálculo. Então nós provavelmente avançamos muito mais em questão de cálculo do que no Santo Alberto Magno e no Santo Tomás de Aquino, tá? Mas eles exercitaram o cálculo, eles exercitaram a escrita criativa, não daquele jeito, né? Escreva uma resenha sobre não sei o que, sobre um filme, sobre um livro, escreva uma resenha, né? Daí 4 parágrafos, cada parágrafo de no máximo 5 linhas, né? Algumas coisas assim que são arbitrárias, no jeito como nós exercitamos a escrita criativa, a escrita mesmo, né? Não é meramente uma cópia, certo? Mas eles fizeram isso também. E aí, viu como não é algo de outro mundo? Você estudou como Santo Anselmo, Santo Tomás e São Boaventura estudaram? Apenas atente a outra coisa que dissemos, em linhas gerais. E aí que vem. Só que vocês têm de frisar isso, ou gravar isso, imprimir isso na memória. As mesmas coisas que eles conseguiam fazer, vocês conseguem. Tá? Em linhas gerais, de modo genérico. Em linhas gerais, você fez a mesma coisa. Leu, não é? Escreveu, compôs, pensou, calculou, mediu. Mas não do mesmo jeito. Eis a diferença, em especial no que diz respeito às artes da linguagem. Você não se exercitou do modo mais apropriado e mais completo. Aí que está. Você, ou tu, como preferirem, não se exercitou do jeito mais apropriado, mas exercitou. Pense nisso. Por isso que nós insistimos aqui várias vezes. Não venha com essa história de, como eu começo do zero os meus estudos clássicos. Não é do zero. Vocês têm digamos assim, um cabedal, vocês têm coisas, né? Vocês têm posses, vocês têm coisas na mala, né? Então vocês têm instrumentos, alguns, por mais que sejam um tanto inapropriados, tá? Mas vocês têm, então não é do zero, vocês não vão aprender a escrever do zero, vocês não vão aprender a ler do zero, tá? Vocês podem até terem tido uma educação pervertida nessa área. Beleza, mas não é do zero. Vocês vão ter começado a educação pervertida, se é que isso existe. Então, nunca. Marquem isso. É do zero. Você tem dúvida, se as tem, por isso. Dúvidas sobre os estudos clássicos. Vamos lembrar do que nós estamos falando aqui. Por que as pessoas têm dúvidas sobre estudos clássicos? E por que acontece aqui no Instituto? Muitas pessoas vêm aqui e dizem, nossa, que coisa maravilhosa, assim, nos cursos, né, presenciais, cursos de verão, nos nossos congressos, né, pessoal que vem e nos conhece aqui, fala, que coisa maravilhosa, vocês deveriam ser mais conhecidos. O problema não é tanto não sermos conhecidos, nós somos conhecidos por gente o suficiente. A questão é que as pessoas se assustam, né? Mesmo aquelas que gostam muito de participar dos eventos, elas se assustam. Nós vemos que elas estão um pouco assustadas, que elas dizem, eu gosto de vir aqui e tal, eu não consigo, né, seguir esse curso de estudos que vocês propõem direitinho, como deveria, mas eu acho isso muito legal. Tal. Então existe um medo, tá? E é disso que nós estamos tratando aqui. Tá? O problema não é que nós não somos conhecidos, não. As pessoas já passaram pelos nossos perfis, até pelos nossos eventos presenciais. O problema é que elas não conseguem ir até o fim, muitas delas. Tá? Então compram a coleção 7 Artes Liberais e param. Né? Nós sabemos que muitos param, ou pelo menos parecem estar parados, porque não mandam perguntas. Existe um grupo, por exemplo, para a coleção 7 Artes Liberais, mas poucas pessoas fazem perguntas lá. Quem faz é sempre os mesmos, né? Tem uns 2 ou 3 ou 4 que fazem perguntas frequentes.
e o resto está no silêncio. Então, ou está estudando muito bem em silêncio, que é uma possibilidade, ou está parado, ou está com alguma dúvida, né? Está com algum dilema, está com algum problema para avançar. Tá? Isso muitas vezes vem do medo, é disso que nós estamos tratando. Tá? Porque acha, continuando o texto aqui, né, que as artes liberais são coisa de outro mundo, quase que literalmente. Mas isso é uma distorção histórica. Outra razão é que talvez você ache que elas estão defasadas, que as ciências e a tecnologia criaram outro jeito de estudar. Mas isso é uma bobajada. Isso é uma bobajada. Né? Não há outro modo de estudar. O único modo de estudar é o modo das artes liberais ou educação clássica, como quiserem. Tá? É desenvolver leitura, escrita, cálculo, né? Medição, como eu disse aqui. Por isso eu quero dizer certo estudo de geometria, por exemplo. Né? O estudo do céu na astronomia também é uma arte da medição, em certo sentido, em algum grau. Tá? Certo? É desenvolver isso. É isso que tem que desenvolver para a pessoa poder progredir em estudos. Tá? Não há outro jeito, não adianta ter uma inteligência artificial, não adianta a inteligência artificial ser mais inteligente do que nós, aparentemente, né? Porque não é isso, porque não é inteligência. Né? Mas ela é capaz de lidar com mais dados e informações e reproduzir numa tela melhor do que nós somos capazes de nos expressar, né? De expressar dados, informações, conteúdo. Tá? Não adianta isso aí não vai substituir o fato que nós temos que treinar em nós mesmos as habilidades básicas do intelecto. Leitura, escrita, interpretação, cálculo, não é? Todas essas coisas. Então, sempre foi isso, sempre vai ser isso. Tá? Então, isso não está defasado. Tá? Vamos lá. Todos os grandes cientistas do século passado, de que ouvimos falar, foram educados em escolas tradicionais da Europa ou dos Estados Unidos. O que é um fato, é só olhar a biografia. Né? Todos aqueles grandes ali do começo do século XX, principalmente, então depois aí a coisa vai piorando um pouco. Mas aqui eles fizeram reais descobertas na física, na biologia, etc. Tá? Cujos currículos ainda eram grandemente influenciados pelo clássico, pelo currículo clássico. Né? Então existem escolas europeias e americanas muito influenciadas pelo currículo clássico, que treinam muita literatura, por exemplo, que já é um estudo literário, tanto de leitura quanto de composição. Só isso já desenvolve a inteligência formidavelmente. Tá? Então isso aqui no Brasil é nada. Não tem, né? Um estudo da literatura, um estudo sério dela, não existe. Tá? Werner Heisenberg, por exemplo, o pai da física quântica, era filho de um professor de estudos clássicos. O pai da física quântica era filho de um professor de estudos clássicos. Né? O pai dele, então, dava aula sobre helenismo, não é? Medievalismo, sobre esses tópicos aí. Ele virou um professor de história, um professor de física, né? E um cientista mesmo, tá? Não é à toa isso, né? Não é olha só que estranho, ele, né? Nascido de um pai dado aos estudos clássicos, ele foi para a ciência moderna. Olha que alternância gozada, estranha. Não, é o normal, era o normal. Ele foi preparado, muito provavelmente já desde casa, estudou em colégios tradicionais. Então é isso, pessoal. Tá? E aí, último parágrafo aqui. Muitos matemáticos tentaram alertar para o dano que tirar as disciplinas clássicas do currículo causaria às matemáticas. Então, quem já leu, por exemplo, o livro do Napoleão Mendes de Almeida, aquele livro famosinho sobre latim, sobre o estudo do latim, e leu
a introdução do livro, vai ver que o professor ali, Napoleão, fala justamente disso, né? De matemáticos europeus com quem ele havia conversado, que tinham dito, olha, nós ficamos abismados aqui, como no Brasil, as pessoas estudam matemática avançadíssima nas escolas, né? Principalmente nas escolas de segundo grau ou de ensino médio, como queiram, e não estudam latim, diziam esses matemáticos. E para nós o estudo latim é muito mais importante, para nós matemáticos, o estudo latim é muito mais importante para o desenvolvimento posterior da matemática do que a própria matemática avançada que se tinha já naquela época no Brasil, nas escolas, né, de nível básico e intermediário. Então, não é uma invenção nossa, pessoal. Não é uma invenção nossa. Isso aí está lá no prefácio do Napoleão, que é da década de 50, então, 40, 50. Tá? Um problema antigo de que no Brasil tem muito pouco estudo de literatura, estudo de línguas estrangeiras, estudo sério, né? E existe sim um foco absurdo na matemática que não ajuda muito nem sequer a matemática, porque sim, as pessoas que já têm uma inteligência matemática afiada do berço, elas vão conseguir estudar bem matemática, mas aquele que já não é tão bem bom assim, né, cujos genes não matemáticos já não são tão bons assim, esses aí vão ter muita dificuldade, provavelmente. Tá? E vem disso, vem de um pouco ou escasso estudo da linguagem. E o estudo da linguagem é literatura. Tá? Então, bom, por isso que eu também disse aqui, né? Você provavelmente teve um estudo escasso, né? Insuficiente na parte da linguagem, né? Na parte da leitura e escrita. Tá? Parecem coisas muito simples, tá? 2 palavrinhas, leitura e escrita. Por baixo delas tem muita coisa. É aí que está a deficiência. É aí que um estudo, né, como um reforço, por exemplo, com esse currículo das artes liberais que nós propomos no Instituto, vai ajudar. Tá? Basta não ter medo, não achar que vai fazer uma coisa de outro mundo. Não é uma coisa de outro mundo. Vai exercitar leitura e escrita, mas de outro modo. É só isso. Né? Vai fazer outros tipos de exercício, vai ler muito mais, precisa muito mais leitura, é preciso muito mais leitura do que tem nas escolas, e aí não adianta ficar fazendo campanhas midiáticas depois, leio mais, leia o quê? Né? Ler os romances de hoje em dia sobre os sheiks da Arábia, sobre máfia, os caras da máfia, tá um negócio horrível assim, né? Que o grosso que o pessoal lê, tá? Vai adiantar? Não vai adiantar. Tá? Então, assim, você tem que fazer a mesma coisa que vocês sempre já fizeram, mas com outro currículo, outro curso de estudos. É só isso, certo? É só isso que nós temos que dizer. Não tenham medo desse outro currículo, porque é a mesma coisa com outros exercícios. Apenas isso. Certo? Então é isso, pessoal. Até a próxima. Gostou? Curte e compartilha.